Às vezes, tudo que você precisa é só acreditar. É isso que resume a jornada de Todd McFarlane. Vamos ver hoje sobre a sua inspiradora história e ver como ele revolucionou a arte do Homem-Aranha e por que a sua esposa possivelmente é a principal responsável de nós termos o Homem-Aranha como nós conhecemos hoje. E também vamos ver de como esse cara nunca desiste. Nascido em 16 de março de 1961, no Canadá, nascia alguém que tinha um sonho muito grandioso, um sonho que ele iria fazer de tudo para tornar realidade. Nascia Todd McFarlane, um garoto que sonhava em ser jogador de beisebol. Sim, beisebol. Eu sei que esse começo parece um pouco estranho, mas confie em mim, as coisas vão melhorar. Mas sim, o McFarlane só foi pegar uma HQ de verdade, para vocês terem uma noção, quando ele tinha 16 anos de idade. E detalhe, ele nem desenhava ainda na época. E adivinha o que fez ele se apaixonar por quadrinhos? Ah, já sei, Bruce. É o Homem-Aranha, né? Não foi o Homem-Aranha. Foram os X-Men. O Todd era fã de carteirinha dos X-Men, especificamente do Wolverine. Porém, até o momento da sua adolescência, o McFarlane só tinha um objetivo, que era se tornar um jogador profissional de beisebol, ter uma vida boa para sua família e pagar as contas. Porém, o universo tinha outros planos para o nosso garoto. E tudo começa com uma TV. Ele estava assistindo um programa de TV comum do Canadá, onde estavam entrevistando uma certa pessoa, conhecido como John Burney, o que fez a cabeça do McFarlane explodir, porque John Burney era responsável pelas revistinhas do X-Men que ele lia, e inclusive o próprio mostrou na TV as mesmas revistas do X-Men que o Todd McFarlane amava ler. A HQ favorita dele estava literalmente sendo comentada na TV. Naquela época, trabalhar com quadrinhos era um pouco difícil, até mesmo porque se você quisesse ir atrás desse sonho maluco, você tinha que ir para Nova York. O Todd era canadense. Só que tinha um detalhe a mais naquilo tudo. John Burney era canadense. Ele era roteirista e desenhista de quadrinhos. Foi a primeira semente plantada na cabeça do Todd, que talvez ele poderia no futuro trabalhar com isso. Com isso ele começa a fazer seus primeiros desenhos, inspirado por aquilo. E adivinha qual foi o primeiro personagem que ele desenhou? Já sei, Bruce, foi o Homem-Aranha. Não foi o Homem-Aranha, gente. Foi o Spawn. E sim, eu sei que vocês devem estar pensando, peraí. Uma das primeiras coisas que ele desenhou na vida dele foi o Spawn. E sim, gente, o Spawn foi um dos primeiros personagens que ele desenhou em toda a sua vida. Inclusive, ele lançou isso em um mini quadrinho, assim, bem amador, na sua época de escola, com a ajuda da sua namorada, a Wanda Colo... Esse nome que vocês estão vendo na tela aqui é bem dificinho de se pronunciar. Bom, o tempo passa, o McFarlane se forma na escola e ele acaba ganhando uma bolsa de estudos na universidade justamente por causa do beisebol. Ele realmente tinha um futuro até que promissor no esporte. Porém, infelizmente, ou nesse caso, felizmente para os fãs de quadrinhos, o Todd acaba sofrendo um acidente muito grave e machuca sua perna, arrancando para sempre seu sonho de se tornar um jogador profissional de beisebol. Porém, isso não foi algo que parou a vida dele não. Vendo que ele não conseguia ser mais um jogador profissional, o Todd literalmente começa a pensar, por que eu não tento ir atrás de outra coisa? Ou melhor dizendo, ir atrás de um outro sonho? Só que o Todd tinha um pequeno problema. Ele não sabia desenhar. E detalhe, gente, o Todd já tinha se formado no ensino médio, ele já estava na universidade, estava morando junto com a sua namorada e ele tinha que trabalhar ainda em 2 empregos. Ele não tinha mais 18 anos e ele queria virar agora um artista. E detalhe, gente, nesse período ele não desenhava mais, tá? Quando ele fez o Spawn, ele não continuou praticando. Ele simplesmente parou. Como é que ele vai virar um artista? Eu te digo, praticando. E muito. Quando o Todd chegava em casa, ele não desistia. Ele desenhava da meia-noite até a hora de acordar. E sim, ele não tinha professor algum. O McFarlane estudava todas as artes de seus quadrinhos sozinho. Os seus gibis eram seus professores. Ele passou meses para aprender a desenhar uma mão em um corpo bom de fato, sabe? E tudo isso só lendo o gibi. E de pouquinho em pouquinho ele ia melhorando, até que ele finalmente decide enviar seus trabalhos para Marvel e para DC e ser contratado. E adivinhem só, todo mundo nega ele, porque os desenhos dele eram uma merda. A Marvel e a DC literalmente falavam que os desenhos dele eram horríveis, amadores, medíocres e que eles não queriam aquilo.
Só que aí que tá a melhor parte dessa nossa história. Toda vez que alguém falar um não e negar o McFarlane, o homem ganha um boost de determinação sinistro e faz de tudo para provar que os outros estão errados e ele tá certo. A obsessão pelo sonho era tão grande que toda semana ele mandava seus desenhos para todas as pessoas que trabalhavam com quadrinhos. Eu não tô zoando, ele mandava toda hora. Ele tinha uma lista de nomes e mandava para todo mundo. E ele sempre era rejeitado. Só que tinha algo a mais agora nas rejeições. Elas tinham dicas. Algumas pessoas que ele mandava desenhos na Marvel e da DC davam dicas pra ele nas cartas de rejeições, falando pra ele fazer desenhos com storyboards melhores, melhorar na sombra, melhorar nisso aqui. Tinha uma dica aqui ou outra pra ele e ele simplesmente escutava o que estava ali. Ele realmente levava uma crítica construtiva para o seu trabalho e começava a praticar para melhorar justamente essas partes que estavam criticando ele. E começa a melhorar com essas dicas. Ele tinha algo a mais também, o apoio de sua esposa. A Wanda acreditava no sonho dele. Ela disse que ele tinha que ir atrás desse trabalho de artista, que ia dar certo. Cara, se não fosse por essa mulher incentivando ele, a gente teria até os dias de hoje o Homem-Aranha fazendo web swing como se fosse o Tarzan, cara, todo parado e travadão. Sem contar que o Spawn não ia nem ser conhecido por praticamente ninguém. Olha só a importância dessa mulher pro mundo dos quadrinhos e ninguém sabe disso. Apoiar um cara que tá fazendo um extensivão de desenhos no solo e que só tá sendo rejeitado a todo momento, tendo 24 anos de idade, cara. Qualquer pessoa possivelmente teria largado o Todd McFarlane sozinho, mas a esposa dele não deixou, porque ela o amava de fato, cara. Essa história é muito bonita. Mas, reparou no que eu disse? O Todd já tem 24 anos de idade. Normalmente desenhistas se destacam sendo bem jovens, pois eles começam jovens. Embora 24 anos não seja uma idade, se a gente for parar para analisar, velha, é uma pessoa que é jovem na realidade, para muitas pessoas isso é visto como alguém velho, alguém que já era para estar trabalhando, alguém que já era para estar no ramo de fato. Você percebe a pressão gigantesca que estava gerando em torno do Todd naquela época? E sabe o melhor disso tudo? O cara não desistia, o cara tava tão obcecado em querer ter sucesso que ele não desistiu do sonho dele. Se você aí já tem uma idade mais avançada, você tá meio perdido, você acha que é tarde demais para fazer alguma coisa, olha aqui por exemplo do Todd McFarlane. O cara não desistiu, nunca é tarde para se tentar algo novo, gente. E adivinhem só, um dia, finalmente, vem um sim. Steve Englehart acaba ligando para uma proposta para o Todd McFarlane, depois de literalmente quase 1000 vezes ele ser recusado. 1000 vezes que a Marvel e a DC falaram não para ele. Finalmente, Todd teve um sim. Em 21 de maio de 1984, Todd McFarlane se torna um artista de histórias em quadrinhos, para trabalhar em um quadrinho chamado Coyote, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Esse quadrinho é tão sinistro de desconhecido, gente, que até o Google tem dificuldade de ter informação sobre essa bomba. Sabe o que era pior? É que a arte do McFarlane era uma porcaria naquele quadrinho. Ele estava literalmente aprendendo a desenhar no meio do trabalho. E sabe o melhor disso? É que ele sabia. E agora ele tinha mais motivação do que nunca, porque agora ele estava sendo pago e finalmente ele podia desenhar por várias horas por dia, porque antigamente ele não conseguia desenhar por tantas horas porque ele tinha que trabalhar em outras coisas, senão ele morria de fome. Ah, Bruce, já até sei. Agora que o cara tá praticando, o cara tá desenhando, é agora que ele vai fazer sucesso com esse quadrinho aí underground e a Marvel vai contratar ele para desenhar Homem-Aranha, né? É claro que não, meu parceiro. Olha o nome do quadrinho, Coyote. Esse quadrinho era uma merda, eu não tô nem zoando. Ele foi cancelado em 4 edições, cara. Não sobra nada pro meu mano McFarlane, cara. O cara voltou de novo a estar desempregado, fudido e agora sem dinheiro. Quem tá pagando as contas de casa é a esposa dele. E adivinhem só, mesmo nessa situação, o cara não desistiu. Ele continua desenhando. Porém, existia alguém que estava desesperado nessa história. E o nome dela é DC Comics. A DC estava com uma HQ chamada Infinity. E basicamente o desenhista tinha batido as botas. Literalmente a DC estava desesperada, ela precisava de alguém para desenhar. E todos os artistas dela estavam já meio que trabalhando em revistas mais importantes. Então a DC olha para isso e fala: por que a gente não dá a chance pro maluco que a gente falou não mais de 1000 vezes, cara?
O roteirista da revista entra em contato com o Todd, fala se ele consegue fazer os desenhos a tempo. Obviamente o homem fala que sim, e ele começa a desenhar pra DC. Olha que upgrade o homem teve, cara. O cara tá de volta e agora trabalhando com a DC. E aí ele começa a melhorar ainda mais o seu desenho, os seus traços, ele começa realmente ali a praticar suas 10, 12 horas diárias só fazendo esses trabalhos com a DC. E ali ele agarra com todas as forças essa revista Infinity, porque ele começa a colocar todo o seu potencial nela de fato. Claro que não é o McFarlane que a gente conhece ainda, mas você vê que ele começa a ter uma evolução absurda comparada com o começo de carreira dele realmente. E finalmente vem a oportunidade de ouro. A Marvel tava de olho já no trabalho dele e por que não chama ele pra fazer uma revistinha? E agora sim a gente tá com um baita de um upgrade. De quadrinho cancelado pra quadrinho lado C da DC, pra literalmente desenhar histórias do Incrível Hulk, cara. Que história de superação desse homem. E é aqui que o homem começa a caprichar. McFarlane traz de volta, junto do Peter David, a monstruosidade do Hulk. Enquanto Peter David traz de volta essa parada de monstruosidade do Hulk no roteiro, o McFarlane traz de volta na arte em si do personagem, trazendo de volta aquela sensação de Frankenstein que o Jack Kirby tinha criado no início do personagem. Literalmente foi a melhor dupla possível pro Hulk naquela época. Começou a destacar as histórias do personagem de uma maneira nunca antes vista. As ideias brilhantes de Peter David pro personagem com as artes do Todd era uma combinação que faz alavancar as vendas dos quadrinhos do Hulk nos Estados Unidos. O Hulk fica tipo top 10, top 5 diversas vezes por causa dessa dupla. O Hulk tava de volta e o que fez as pessoas irem atrás justamente dessa HQ era justamente a arte do McFarlane, porque a arte estava trazendo uma vibe nunca antes vista do personagem. Até que a gente chega na edição mais importante, a edição 340 do Incrível Hulk. Aqui tem essa capa icônica, uma das capas mais icônicas de todos os tempos dos quadrinhos. Sim, essa capa, que é até referenciada no filme do Deadpool, e é algo muito especial, porque o McFarlane queria desenhar o Wolverine faz tempo. O Wolverine era o X-Men favorito dele, então a gente percebe que teve um capricho a mais ali. Só que o Wolverine era um personagem um pouco complicado de se desenhar. Não de habilidade, mas porque a Marvel não deixava o personagem entrar em qualquer história. Mas o Peter David sabia como usar o chaveco na Marvel e conseguiu colocar o personagem justamente nessa edição 340, que era justamente o sonho do McFarlane, poder desenhar o Wolverine. E agora ele finalmente estava desenhando, fazendo uma das revistas mais incríveis em questões de traço já existentes do Incrível Hulk. Só que tinha um pequeno problema. O McFarlane estava se sentindo estagnado. E um dos motivos é que ele não estava finalizando os desenhos com a tinta. Ele queria começar a praticar isso e justamente usar no Incrível Hulk. Até porque isso evolui mais a arte dele. Só que a Marvel disse não. Ela não queria que o McFarlane finalizasse os desenhos. E sabe o que o McFarlane fez como resposta para Marvel? Ele foi trabalhar para DC. Até porque a DC disse que ele poderia desenhar da forma que ele quisesse, poderia finalizar o desenho da forma que ele quisesse, e ainda deram o Batman para ele desenhar. Ou seja, a Marvel falou não, o cara só foi desenhar pro Batman como resposta, cara. O McFarlane é muito foda, não tem jeito. E adivinhem só quem ficou misteriosamente desesperada. A Marvel rapidamente, misteriosamente, disse que ele podia desenhar da forma que ele queria. Olha só, né? Quem diria que era só desenhar uma HQ do Batman que as coisas se resolviam tranquilamente em questões de segundos, não é mesmo? Com o sucesso incrível que o McFarlane estava conseguindo e sua evolução nos desenhos, o que é que vem agora? Finalmente ele ia para Nova York. O homem começa a encher o saco de todo mundo, conhece vários roteiristas, faz amizade com uma galera gigantesca, faz uma amizade com diversas pessoas. É aí que ele conhece o Jim Lee. Nesse mesmo dia, ele é avisado. Como assim, Bruce, ele é avisado? Ele é avisado para ficar longe de uma sala onde discutiam sobre Homem-Aranha. As pessoas avisavam ele para ficar longe do Homem-Aranha. Como é que tava o Homem-Aranha nessa época? Tá na hora finalmente da gente falar do Homem, né? Bom, um pouquinho de contexto é importante. Nessa época, o Homem-Aranha não estava muito bem das pernas, tá? A gente não chegou ainda em Saga do Clone, o pior das coisas dos anos 90, a gente não tá ainda aí. Mas o Homem-Aranha, nessa época, ele não estava vendendo muito bem.
O Homem-Aranha que a gente conhece, que carrega a Marvel, a HQ mais vendida de todos os tempos, não sei o que. O Homem-Aranha nessa época, ele tava meio que o top 20 das revistas mais vendidas. E muitos de vocês devem estar se perguntando, porra, Bruce, isso é tão ruim? Pra um cara que é conhecido como o maior herói da Marvel, e justamente o personagem que carrega a empresa, e que tá sempre, tipo, top 3 revistas mais vendidas do mês, é um pouco estranho a gente ver esse personagem tá, assim, tão decaído em vendas. Mas por que, Bruce? As histórias estavam ruins? Não necessariamente. O Homem-Aranha estava, sim, de fato diferente nessa época. Ele estava sendo um pouco descaracterizado em algumas coisas, mas nada absurdo igual a gente tem nos dias de hoje. Inclusive, era a época da roupa preta. Quando a roupa preta... Peraí, Bruce, você tá querendo me dizer que o Homem-Aranha Simbiose, o Homem-Aranha que mais farma aura, é um dos Homens-Aranhas que menos vendeu? Sim, e existem dois motivos para isso. O primeiro era por causa da personalidade e segundo, da arte do personagem. O que vocês têm que entender é o seguinte: depois que o Steve Ditko saiu da Marvel, por diversos motivos, o Stan Lee nada mais nada menos chama o John Romita Sr., que é o cara que vai revolucionar as artes do Homem-Aranha nesse começo de carreira do personagem. Homem-Aranha definitivo, Homem-Aranha das lentezinhas, Homem-Aranha da aranha godinha, o Homem-Aranha que não tem mais teia no sovaco, a versão definitiva do Homem-Aranha de visual, dos visuais mais icônicos do Homem-Aranha. Até o Todd McFarlane encostar no Homem-Aranha, o visual definitivo do personagem tinha sido feito pelo John Romita Sr. E mesmo quando o John Romita parou de desenhar o Homem-Aranha, a Marvel sempre recomendava todos os artistas que fossem desenhar o Homem-Aranha que copiassem o estilo do John Romita, porque aquilo era basicamente a versão definitiva do personagem naquela época. E tinha um pequeno problema, é que embora o traço de John Romita não seja feio, ele seja um traço que é bonito, ele é um traço que ficou desatualizado. Então a gente estava no final dos anos 80, início dos anos 90, o Homem-Aranha basicamente estava sendo a mesma coisa em questão de visual desde os anos 70. Ué, Bruce, mas isso era um problema? Enquanto a gente tinha os X-Men sendo desenhados pelo Jim Lee, com aquele traço super moderno e estiloso, enquanto o McFarlane estava desenhando o Hulk, revolucionando o personagem do lado do Peter David, com esses novos traços monstruosos e agressivos, a gente tinha um Homem-Aranha que estava sendo desenhado da mesma forma desde os anos 70, que não mudava praticamente, absolutamente nada no personagem. Então você soma o traço desatualizado e velho do John Romita sendo replicado infinitamente no personagem, junto de um Peter que está bem mais agressivo que o normal, era algo que estava deixando alguns fãs meio que decepcionados. Então o Homem-Aranha não estava indo tão bem assim em vendas. Só que vocês conhecem o McFarlane, né? Se ele escuta um não e escuta não vai ali, o homem ganha um boost de determinação simplesmente surreal. Ele enche o saco da Marvel infinitamente e ele começa a desenhar o Homem-Aranha. E ele quer resolver a parada toda. Ele quer revolucionar tudo que envolve o personagem. Ele quer mudar tudo. A primeira coisa que ele faz é a Mary Jane. A Mary Jane pro McFarlane estava muito desatualizada em questão de visual, então ele decide deixar ela muito mais bonita pros padrões da moda da época. Então, em vez daquele cabelo liso, ele deixa ela com cachos. Ele também dá um corpo muito mais volumoso pra personagem. A Mary Jane já era bonita, ela ficou ainda mais bonita pros padrões da época, ok? Todd realmente ia atrás de revistas de modelos famosas para se inspirar em fazer o visual da Mary Jane espelhado nessas modelos da época. Ou seja, o cara realmente não tava brincando de serviço. Sem contar também no próprio Peter Parker dele, que ele queria deixar o Peter muito mais atraente em questão de visual para as pessoas. Ele queria deixar o Peter mais bonitão, assim. E aí, o Todd McFarlane olha pra roupa preta e fala: tira essa porcaria aí que eu quero de volta o uniforme vermelho e azul. Um dos motivos principais do Homem-Aranha parar de usar roupa preta é por culpa do Todd McFarlane. Inclusive, o Todd McFarlane sugere uma ideia. Ele fala: tira essa roupa preta feia e joga em outro lugar. A gente pode trabalhar com isso depois. E esse depois, inclusive, vai se tornar o Venom, tá? Peraí, Bruce. Você tá me dizendo que o uniforme simbionte, o uniforme mais foda do Homem-Aranha, o Todd McFarlane acha uma merda. Sim, ele não gosta do uniforme preto. Pra ele, o Homem-Aranha é vermelho e azul, e não preto. E ele revitaliza o personagem em questão de visual. Ele muda o rosto do Peter, ele muda tudo no Homem-Aranha. Enquanto o John Romita Sr. dava muito mais ênfase no homem do que na aranha, o Todd McFarlane dá o ênfase na parte monstruosa do Homem-Aranha.
na parte animalesca, na parte da aranha em si. Você tem as lentes agora muito maiores, você tem teias muito mais detalhadas no corpo do personagem. Inclusive, uma das coisas que mais chamava a atenção do McFarlane era as teias do Homem-Aranha. As teias do Homem-Aranha eram sempre aquelas teias retinhas e meio que sem graças, né? Só que tinha um pequeno porém. Depois que ele acaba vendo um desenho do Homem-Aranha sendo feito pelo Michael Golden, onde as teias do Homem-Aranha eram as teias de espaguete. E sim, não foi o McFarlane que criou as teias de espaguete. Foi o Michael Golden. McFarlane que popularizou essas teias simplesmente incríveis, que pra mim é a teia mais estilosa que tem do personagem. Agora o Homem-Aranha estava fazendo poses super estilosas quando estava fazendo web swing. Ele não era mais travado fazendo web swing parecendo Tarzan, não. Ele parecia uma coisa nunca antes vista agora. Ele era mais descolado, era mais bonito, era mais moderno, era mais estiloso. O traço do McFarlane faz um show com o Homem-Aranha. Pra vocês terem uma noção absurda nisso aqui, gente, só pelo traço do McFarlane ter chegado nas revistas do Homem-Aranha, a revista do Homem-Aranha se torna a segunda mais vendida do mês, só por causa do traço do cara. E aí ele começa a fazer as capas mais icônicas possíveis do Homem-Aranha. Lembra aquela capa lindíssima, icônica do Venom, cacetando o Homem-Aranha? Então, é do McFarlane. Essa capa que é referenciada em basicamente em todos os quadrinhos existentes, cara. Quando Todd McFarlane entrou pra desenhar as histórias do Homem-Aranha, o Homem-Aranha literalmente só perdia em vendas pros X-Men. Mas é impressionante o que um traço faz. As pessoas estavam querendo comprar o Homem-Aranha só por causa do visual. Não era nem por causa da história, não era nem mais por causa do Venom, era só por causa do visual insano do McFarlane. Então o McFarlane começa a masterizar mais técnicas de desenho que ele estava fazendo e ele simplesmente decide vazar. Sim, o McFarlane olha para tudo isso que ele está fazendo, que ele está construindo e simplesmente quer ir embora. Ele quer agora masterizar histórias, ele quer criar histórias, ele quer fazer roteiros de fato. E a Marvel começa a se desesperar. A Marvel, desesperada, decide fazer algo um pouco diferente. Ela vai até o McFarlane e, para não deixar ele ir embora, oferece uma revista do Homem-Aranha exclusiva. Todd não ia só fazer os desenhos, ele ia literalmente fazer o roteiro também dessa história. Agora ele tinha o controle criativo total para fazer o que ele queria com o Homem-Aranha. Ele faz Homem-Aranha Tormenta, uma história que visualmente simplesmente fenomenal. O McFarlane caprichou nessa história de uma maneira nunca antes vista. Os traços, o jeito que a história parece uma história de terror mesmo. Você vê ali o que o McFarlane gosta de fazer, essas monstruosidades. O Largato simplesmente perde o controle e está sendo controlado por alguém. E o Homem-Aranha começa a investigar e a luta entre eles é sangrenta, é grotesca, cara. E é muito bonito de se ver. E reparem que eu tô falando ver, não ler. Lembra que eu falei que o McFarlane estava querendo dominar o roteiro? Então, Homem-Aranha Tormenta, embora seja um espetáculo visual, ele é um espetáculo visual, não um espetáculo narrativo, cara. Embora fosse muito interessante essa parada de ser uma história do Homem-Aranha que parece muito com uma história de terror envolvendo o Largato, a narrativa era bem medíocre em todos os sentidos possíveis. O McFarlane não sabia escrever histórias, cara. Na época, o escritor Neil Gaiman, sim, o Neil Gaiman, ele falou que as revistas do Homem-Aranha, do Todd McFarlane, Homem-Aranha número 1, estavam inclusive na mesa ali da DC, a galera tinha comprado pra ler e basicamente estava todo mundo rindo, tirando sarro do jeito que o McFarlane escrevia. Sim, a galera na DC estava literalmente zombando das histórias do McFarlane. Embora não tenha sido uma narrativa boa, o quadrinho simplesmente vendeu milhões e milhões de dólares pra Marvel. Foi literalmente a HQ que mais vendeu dinheiro do Homem-Aranha. Depois disso tudo ter acontecido, o Todd McFarlane acaba tendo alguns problemas com a Marvel. Problemas de criação mesmo. O Todd acabava sendo sempre proibido de desenhar da maneira na realidade que ele de fato queria. Ele queria inclusive cegar o Juggernaut, ele queria realmente tirar um dos olhos dele, mas ele queria ter desenhado aquilo, ele realmente queria ter desenhado uma lâmina atravessando o olho do fanático. Infelizmente, ou felizmente, enfim, a Marvel ela não queria
e que isso fosse desenhado. Então ela acabava meio que sempre limitando a criatividade do Todd. E vocês perceberam que desde o início a Marvel meio que fazia isso com o Todd McFarlane. Sempre tava dando algum pitaco nos desenhos dele, ou falava que não era para desenhar desse jeito, ou que ele não ia fazer aquilo, e o Todd meio que acabou se frustrando muito com isso. Não importa o quanto ele subisse na carreira de artista, não importa o quanto ele fosse respeitado, não importa o quanto ele fosse grandioso em questão de fama. As empresas realmente muito grandes não queriam deixar ele fazer o trabalho do jeito que ele queria. Assim, ele acaba saindo da Marvel, definitivamente, e ele acaba montando futuramente a empresa dele, a Image Comics, e acaba criando o Spawn. E aí é uma outra história que vai dar diversos problemas, inclusive também para ele, mas que não é o assunto do vídeo aqui. A questão é o seguinte, que o Todd McFarlane, ele foi um marco muito grande no Homem-Aranha. Ele revolucionou esteticamente o que é o personagem. A gente nunca teria o Homem-Aranha que a gente conhece nos dias de hoje se não fosse pelo Todd McFarlane. Seja o Homem-Aranha dos filmes, seja o Homem-Aranha Ultimate, seja qualquer coisa que você goste do Homem-Aranha, que é um Homem-Aranha atual, depois dos anos 90, um Homem-Aranha dos anos 2000, se não fosse pelo McFarlane, ele não iria existir dessa forma. O web swing que todo mundo ama do Andrew Garfield só existe por causa do Todd McFarlane. O jogo do Homem-Aranha do PlayStation 4 só existe por causa do McFarlane. Então, basicamente, tudo isso é um grande efeito borboleta. Se a esposa do Todd McFarlane tivesse largado ele e nunca tivesse incentivado ele de ir atrás dos sonhos dele, de ir ser um artista de fato, a gente nunca ia ter o Homem-Aranha que a gente conhece e ama tanto, esteticamente falando. Independente de todos os defeitos que o Todd McFarlane tem, é inegável que a história dele é uma história de superação. Foi justamente por não desistir que hoje a gente tem o Homem-Aranha da maneira que a gente tem em questão de visual, graças a esse cara e a esposa dele. Muito obrigado por todos que ouviram até aqui. Eu queria faz um tempo explicar a trajetória desse cara envolvendo o Homem-Aranha e do impacto que ele teve na indústria de quadrinhos e do personagem em si também. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, tem mais vídeos similares a esse aqui a respeito da história, da trajetória do Homem-Aranha e de algumas coisas da Marvel também. Vou trazer futuramente coisas também da DC e de outros personagens da Marvel. E para todo mundo, deixa seu like, comenta pelo engajamento e, é claro, dê o seu hype, porque isso ajuda as outras pessoas a encontrarem o vídeo mais fácil. Muito obrigado por tudo e até a próxima.